Olá pessoal, Júnior Penaforte, eu estou conversando hoje com a Marília Castro, né? Marília de Castro. Esse nome é bem português, assim, né, Marília? O Castro, na verdade, vem da Espanha. Da Espanha, é. Mas aí na época que os espanhóis invadiram Portugal e tudo, então ficaram muitas famílias Castro em Portugal. No caso, a minha família mesmo, aqui no Ceará, veio a partir de um português. Certo. Esse já avô do meu bisavô, já faz muito tempo. Lá para trás, faz tempo isso aí. Faz tempo. Mas Marília, eu queria que você me falasse sobre o livro que você está lançando, que é Onde Está o Sorriso da Juju? Esse tema nos interessa bastante porque a Juju é uma criança dentro da nossa casa, é uma criança filha nossa, sobrinha, prima, vizinha nossa, mas pelo que eu percebi no teu livro, ela é principalmente filha nossa, um assunto que acontece dentro de casa. Então, como é que você está abordando isso, Marília? Então, nesse livro a gente aborda a questão do abuso sexual, né? Que, como você falou, é uma questão que acontece com filha, com vizinha, com alguém da sua família, né? Com alguém conhecido, e acontece muito aqui no Brasil e no mundo, né? Então, assim, esse livro ele traz uma história que ela é a mesma história de muitas clientes que eu tive, meninos e meninas, né? Na época que eu trabalhei no CREAS, que é um órgão da federal, né? Que há em vários locais no Brasil e que atende vítimas de violência, né? Então, assim, foram várias experiências e a história da Juju, ela retrata isso. Claro que, assim, cada história tem os seus diferenciais, né? Certo. Mas eu trago uma história que parece com a história de todos. Mas o diferencial do livro também é que ele faz um diálogo com a criança. Ele traz reflexões, certo. Ele ensina a criança como se proteger, né? Como denunciar, como dizer não, né? Também ensinar a criança um pouquinho a respeito do seu corpo, quais são as partes íntimas, o que é isso de parte íntima. Sim. Né? O que é o carinho, que assim, um carinho é aquilo que você consente, aquilo que você sente prazer, e a gente sente mesmo prazer com o corpo. Sim, sim. Né? Isso é natural. Natural. Mas e o que é o abuso? Que é aquilo que você não consente e que é de alguém que está, por questão de imposição de poder, né, fazendo com que você venha a sentir um prazer que você não queria. Que o abuso sexual ele também envolve prazer, né? E isso é o que é mais grave no sentido que traz a culpa à criança, ao menino, à menina, à adolescente, né? Porque ela se sente culpada por sentir prazer. Certo. Entendeu? Então ela fica naquela confusão. Será que eu estou permitindo? Será que eu gosto? Né? Mas eu não quero, eu sei que isso é errado. Ela ainda não tem as informações completas, né? Isso. Então, assim, o livro ele traz essas informações e traz essas questões também. Né? Porque às vezes a criança, como está sozinha e guardando aquele segredo para si, né? Ela não entende essa confusão toda de sentimentos. Certo. Entendeu? Marília, e aí ela conhece. Me diz uma coisa. Que é assim que acontece com todos. É porque a nossa casa, o nosso lar, deveria ser o porto seguro. Deveria ser. Né? E a gente vê que a criança, muitas vezes, dentro de casa, ela não está segura. Né? Ou não está em segurança. É uma família doente. A família abusadora. Né? E às vezes isso acontece de geração em geração. Né? É um avô que já abusou e aquele filho vai abusar também. Às vezes uma mulher que foi abusada, ela acaba sendo uma mãe permissiva de um abuso que acontece dentro de casa. Né? Então, assim, é um ciclo que vai se repetindo e que como é que a gente pode barrar esse ciclo, quebrar esse ciclo? É através da denúncia, é através da psicoterapia, né? Tanto do abusador como da criança que foi abusada, porque o abusador ele também precisa de ajuda. Ele precisa ser responsabilizado criminalmente, porque é um crime, né? Mas ele também precisa buscar ajuda, por exemplo, uma pessoa que está sentindo esse desejo por uma criança, que ele se conscientiza disso e que ele vai buscar a psicoterapia.
Entendeu? Porque alguma coisa errada está acontecendo com ele. É bem importante isso que você está falando, porque aqui nós estamos acostumados logo a taxar a pessoa de monstro, né? Querer destruí-lo, né? Querer como se isso resolvesse todos os problemas. Não resolve. Ele também é uma pessoa que está sofrendo. É um doente ele também. também precisa de ajuda. Também é um doente. Agora, de onde partiu a tua ideia de escrever esse livro, assim? O que te levou a isso? Eu sei que é a tua experiência de psicóloga. Mas a ideia surgiu, primeiro, esse livro ele foi escrito durante o período que eu estava trabalhando com isso. Certo. Né? E naquela época não existiam recursos que a gente pudesse utilizar. Né? Então, assim, tinham cartilhas, né? Mas certo. não era algo assim que a criança se identificasse com uma história. Né? E a Juju, ela traz essa história, a pessoa que, tanto que várias pessoas já disseram assim, eu chorei lendo o livro, eu me identifiquei, eu nunca tinha visto tratar esse assunto nesse ponto, né, dessa forma. Em certos momentos ele até assusta, né? Ele até dá aquele choque. Porque traz mesmo uma situação, não é assim, não traz nada muito explícito. Né? Não é algo assim, trazendo a violência explícita como acontece. Mas é explícito o sentimento que a pessoa abusada sofre. Né? Também traz essa questão assim, da resistência de alguns parentes em aceitar que isso realmente esteja acontecendo. E da necessidade de, mesmo com essa dúvida, de ir buscar averiguar se isso é verdade ou não. Né, de permitir que seja investigado pelos órgãos que são competentes para isso, entendeu? Então é uma história... Aí eu te pergunto, você fala em órgãos competentes. Aqui no Brasil, eu sei que você mora em Portugal, Sim. Aqui no Brasil os nossos órgãos competentes para isso são realmente competentes? Eles são competentes. Às vezes pode até demorar, né? Por exemplo, anos depois que eu saí do CREAS, ainda era chamada para as audiências de crianças que eu tinha atendido naquela época. Então, assim, pode até demorar, mas acontece sim. E cada vez mais, aqui no Brasil, os profissionais têm se preocupado de fazer um atendimento mesmo capacitado, respeitando a criança, para que ela não tenha que ficar o tempo todo contando aquela história para várias pessoas diferentes, que isso causa uma revitimização. Né? O sofrimento vai aumentando e a criança revivendo essa vergonha, esse constrangimento, né? Então aqui eles têm se preocupado muito com isso. O Brasil está até bem avançado em relação a isso. Agora você também aponta soluções, dá umas dicas de como evitar que isso aconteça. Sim. No seu livro. Eu ensino a criança, né, por exemplo, não só o dizer não e buscar alguém de confiança para poder contar e pedir ajuda. Né? Eu explico à criança como é o processo que pode acontecer depois de uma denúncia. Né? É importante também que a criança conheça o seu corpo, porque se ela não conhecer, às vezes a gente pensa assim, eu estou protegendo a minha criança através da ingenuidade, dela não conhecer o seu corpo. Certo. Né? Isso não é proteção. Né? Isso é um protecionismo. A criança ela precisa conhecer, porque senão vai acontecer o abuso e ela não sabe. Ela entra realmente inocente. Inocente, né? Mas ela vai pensar, é uma brincadeira, porque ele diz que é uma brincadeira, ele ou ela, o abusador. O abusador. Né? Ele vem dizendo que é uma brincadeira. Né? E se a criança nunca ouviu falar, se ela não sabe que no seu corpo e no corpo do adulto, né? Existem realmente partes que são íntimas, partes que são relacionadas ao sexo, né? Ela vai entrar achando que como eles podem dizer, né? Que é uma minhoca, é um brinquedo, é um din-din, alguma coisa assim. Certo. Entendeu? E aí isso vai estar dentro de casa, às vezes com pessoas muito próximas e dentro de um segredo muito grande também. Né? Aí começa também o jogo das ameaças. Tem muito. Né? Na maioria dos casos, o abusador ele ameaça a criança. Ou que a criança vai ser rejeitada pela família, ou que ele vai praticar algum ato violento com a mãe ou com alguém que a criança gosta muito. Ou que se ela não aceitar o abuso, ele vai abusar um irmãozinho ou uma irmãzinha.
Né? Então, assim, geralmente tem essas ameaças, Aí ou já por martiriza a retirada de criança, né? afeto, ou por violência. Sim, a criança fica numa situação de responsabilidade, né? De ou eu aceito para não acontecer algo pior, né? Meu Deus do céu. Aí como é que fica a cabeça de uma criança dessa, né? É terrível. Bom, Marília, o assunto a gente não termina, porque o assunto ele é instigante, ele é profundo, né? E tem vários links, digamos assim, que podiam ser. Eu queria que você falasse somente onde pode ser encontrado o livro, o direcionamento desse livro. Certo. Então, quanto ao direcionamento, o livro da Juju, ele foi feito mesmo para ser usado por profissionais, né? Claro que também pode ser usado por pais ou tios, né? Até assim, no início do livro, eu trago algumas orientações, né? Até porque como é um assunto muito delicado, às vezes as pessoas podem pensar, mas eu ainda não sei bem como lidar com isso. Né? Então já traz algumas orientações e ele é um livro que ele não precisa ser lido todo de uma vez. Né? Então, como fazer essa leitura com a criança, como ter um preparo antes, durante e depois. Né? E aqui ao final do livro eu também trago sugestões de atividades que esse profissional ou esse parente pode fazer junto à criança. Que são atividades que eu faço também na clínica. Certo. Entendeu? Então ajuda bastante e faz a leitura ser também uma atividade gostosa. Né? E já traz também algum recurso que possa ser usado, no caso, como até uma prova, né, do que aconteceu. E onde encontrar o livro da Juju? Nas livrarias Cultura, pode ser encomendado, que tem uma parceria com a Chiado Editora. Certo. Ou mesmo no site da Chiado Editora já se encontra. É Onde Está o Sorriso da Juju. Chiado Editora. Os créditos eu vou colocar aqui embaixo. Sim. Ok? Então eu agradeço a Marília pela sua, eu que agradeço. Né, pela sua disponibilidade, você que está aqui para apresentar um trabalho, não é isso? Não, para lançar o livro em Aracaju, não é isso? Então desejamos êxito ao seu trabalho e muito obrigado. Obrigada a você. E se você gostou, compartilha esse vídeo. Sim. Isso é um vídeo para ser compartilhado ao extremo. Né? Você pode acrescentar alguma coisa nesse vídeo nos comentários aqui embaixo. Sim. Acrescente que nós vamos acompanhar e em algum caso que você quiser entrar em contato, ter uma resposta da Marília, com certeza ela vai responder para você. Ok? Forte abraço. Obrigada. Fica com Deus de coração.